Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar! Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui Diego Dias, seu professor de literatura do Pró. E hoje, terça-feira, dia 30 de julho, a gente está ao vivo, mas não... A gente está online, mas não está ao vivo. Por quê? Deixa eu te explicar. Tanto hoje, dia 30 de julho, como na semana que vem, dia 6 de agosto, a minha aula de literatura, como sempre, preparada com muito carinho, com muito afeto para você, estará disponível, mas a gente não está ao vivo, então não vou conseguir responder as mensagens do chat, mas como sempre, foi tudo preparado com muito carinho, com muito amor para você. Eu vou estar me recuperando de uma cirurgia que eu vou ter feito no dia 29 de julho, ou seja, na segunda-feira, ontem para vocês aí agora no caso, né? Eu vou estar me recuperando de uma cirurgia, mas se Deus quiser, vai correr tudo bem. E na semana seguinte, daqui a 2 aulas, estaremos juntos no online e ao vivo novamente. Mandem bastante, muita energia positiva e se Deus quiser, já deu tudo certo. É uma cirurgia tranquila, é um pouquinho, né, invasiva, digamos assim, mas o resultado, se Deus quiser, vai ser maravilhoso e em breve estaremos juntos novamente, beleza? Como o spoiler já diz, a aula de hoje finalmente é sobre modernismo. No primeiro semestre a gente preparou bastante esse terreno para chegar à escola literária mais importante do seu Enem, do seu vestibular, que sem sombra de dúvidas é o modernismo no Brasil. Então o que a gente vai fazer hoje? Já vai ter a nossa dica de leitura da semana, beleza? A gente vai relembrar o que foi feito até chegar a 1922, né, a data simbólica do início do modernismo no Brasil, e entender como que a gente vai estudar essa escola literária que vai ficar com a gente durante um bom tempo, já que ela é a mais longa, a mais extensa e com certeza a mais importante para o seu vestibular. Tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos. Essa aula, como sempre, foi preparada com muito afeto, com muito amor, para você arrasar no Enem. Galera, a recomendação de leitura, a dica de leitura da semana tem tudo a ver com o nosso panorama de modernismo, sobretudo ao ano de 1922. A sugestão dessa semana é um clássico, um livro maravilhoso do Mário de Andrade chamado Pauliceia Desvairada. Pauliceia, já deu para perceber, é um apelido afetuoso, um apelido carinhoso à própria cidade de São Paulo, que vai ser o centro do modernismo no Brasil. Quando a gente falou de Semana de Arte Moderna, na semana antes do recesso, a gente percebeu a importância, o significado que o Teatro Municipal de São Paulo ganhou, sobretudo com o evento da Semana de Arte Moderna. Então nossos olhos estarão voltados para essa Pauliceia, que vai ser o símbolo da modernidade no Brasil. Então nesse livro, o Mário de Andrade escreve 22 poemas curtos, pequenos, porém muito significativos para contar a história da própria miscigenação de São Paulo, vinculada a esse crescimento urbano que é típico desse início do século XX no Brasil. Beleza? Bom, para isso, para a gente entender como é que a gente chegou até aqui, vale lembrar nossa trajetória dos estilos de época na literatura brasileira.
Parece que foi ontem, mas desde o início do ano letivo a gente vem conversando sobre todos esses movimentos literários. Desde o ano de 1500, e daí a gente vê que essa data acaba sendo bastante simbólica para a nomenclatura desse período literário chamado quinhentismo, perpassamos por barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e aí fechamos o século XIX. E aí eu comentei com vocês o fato de que a gente ia buscar na Europa o conhecimento das vanguardas europeias e o auxílio dessa aula de vanguardas vai ser fundamental, fulcral, essencial para você entender o panorama do modernismo brasileiro, vinculado, claro, a outros dois pilares, o pré-modernismo e a própria Semana de Arte Moderna, para que, enfim, a gente tenha a consolidação desse novo estilo de época, desse novo movimento literário que a gente passa a chamar, a partir de 1922, de modernismo, beleza? Bom, a gente precisa resgatar exatamente a essência, o que foi a Semana de Arte Moderna, para que você entenda o que vem a ser o modernismo. Meus amores, quando a gente olha para essa linha do tempo, desde 1500 até o final do século XIX com o simbolismo, literatura, arte brasileira era basicamente uma tentativa de você olhar para a arte europeia e tentar trazer essa arte europeia para um panorama nacional. Era uma tentativa não só de tradução e adaptação, mas uma tentativa de copiar o que havia de arte na Europa e tentar adaptar a nossa realidade local. O que faltava à literatura brasileira, o que faltava à arte brasileira como um todo, era a pegada brasileira. Faltava Brasil à arte brasileira. E o ímpeto, o desejo, o intuito, o objetivo do modernismo é exatamente esse. Trazer para a literatura, trazer para o campo artístico do Brasil a própria brasilidade que tanto lhe faltava. Esse foi o desejo da Semana de Arte Moderna, que num primeiro momento encontrou diversos obstáculos, isso a gente conversou na nossa semana antes do recesso, mas obviamente os desdobramentos dessa Semana de Arte Moderna, como a própria antropofagia, que era aquela tentativa de você introduzir na cultura elementos sim estrangeiros, mas adaptando a própria realidade nacional, elementos ressignificativos que vão conduzir a literatura para o seu próprio povo, que vão mostrar uma identidade nacional que tanto faltava à própria questão da literatura nacional. E aí eu quero que você esteja atento para um panorama que é muito caro ao Enem. Em uma de suas habilidades na prova de linguagens, fala-se em como que a linguagem acaba traduzindo a identidade de um povo e a identidade cultural de uma nação. Geralmente, os textos modernistas estão associados a essa habilidade do Enem, para que você possa perceber que por meio da literatura a gente consegue se identificar enquanto Brasil, enquanto nação, enquanto pátria. Beleza? Dito isso, vamos organizar primeiro esse rolê introdutório para que a gente possa começar a entender o romantismo nas suas 3 grandes fases e para que eu possa mostrar a você como que a gente vai conduzir esse ensino aqui no ProEnem. Beleza? Então, como dito, o modernismo foi um movimento literário e artístico do início do século XX. Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, libertando-se dos paradigmas, formalismos e regras que até então imperavam. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana brasileira, em específico a linguagem popular. As obras modernistas são de suma importância e extremamente enriquecedoras da literatura brasileira. O que a gente pode começar a depreender desse slide? Primeiro ponto, quando a gente olha para o ano de 1922, ele é bastante simbólico e a gente conversou isso na Semana de Arte Moderna, na aula sobre Semana de Arte Moderna, porque vejam, o Brasil, historicamente, se torna independente de Portugal, politicamente, claro, em 1822. Matematicamente, quando a gente coloca uma data do lado da outra, 1822 houve uma independência política, mas em 1922 é que se dá de fato uma independência cultural. Então a gente está falando de um centenário à época da independência que vai fomentar esse desejo libertador no campo artístico. E para a gente introduzir o Brasil, introduzir o brasileiro na nossa literatura, nada melhor do que aproximar o texto literário
a fala cotidiana, a fala do povo brasileiro. Então vai ser muito frequente nessa literatura modernista, sobretudo na primeira fase, que é o objetivo da aula de hoje, uma tentativa de trazer para a linguagem literária a coloquialidade, a linguagem informal, as marcas de oralidade que compõem a fala do brasileiro. Só para você lembrar, a linguagem coloquial e informal, ela estaria em oposição à norma culta. E quando a gente olha para a literatura de século XIX, sobretudo para o parnasianismo, o que mais havia era um culto a essa forma bela, uma tentativa de trazer uma linguagem mais rebuscada para a literatura, o que não casa com a ideia de realidade nacional. Então, o objetivo do modernismo vai ser exatamente esse, trazer a fala do povo, trazer a coloquialidade para dentro da literatura e, obviamente, aproximar a própria população a essa literatura. Beleza? Para a gente entender melhor esse modernismo, eu quero que você faça a seguinte associação comigo. A gente vai dividir esse movimento em 3 etapas, beleza? Em 3 fases. Hoje, a gente está na primeira fase. Já na semana que vem, a gente vai estudar a segunda fase, que leva 2 aulas, e posteriormente a gente chega à terceira fase. Então você já viu que é uma escola literária duradoura. A gente vai ficar o mês de agosto inteiro estudando o modernismo no Brasil. E aí eu quero que você olhe para essas 3 etapas como se fosse realmente o crescimento de um corpo humano. A gente pode fazer essa analogia. O próprio modernismo sendo a imagem de um corpo humano em formação. A primeira fase, a gente vai entender como se fosse um adolescente. E um adolescente questionador, um adolescente um pouco rebelde, um adolescente que busca esse desejo por ruptura. Essa primeira fase vai ser chamada de fase de ruptura, iconoclasta ou heróica. Vejam aqui essa nomenclatura curiosa, iconoclasta. Aquele que se considera um iconoclasta é aquele que se considera alguém que veio para romper com padrões, alguém que veio para romper com tradições. E essa primeira fase tem tudo a ver com esse desejo ruptivo. Beleza? Então a gente vai ter um combate e destruição por meio da própria linguagem. A norma culta começa a sair de cena e a gente vai ter a entrada de coloquialidades, a entrada de informalidades, a entrada de elementos típicos da fala do brasileiro dentro da poesia de primeira fase. Beleza? Já a segunda fase, que a gente começa a estudar na semana que vem, ela vai ser um adulto já mais consciente da sua história, um adulto já mais consciente do seu processo de formação. Então essa segunda fase será chamada de fase construtiva, em que a gente vai perceber a estabilização de algumas conquistas, claro, feitas pela primeira fase, mas com um ingrediente maior, que vai ser exatamente a preocupação social. E essa preocupação social, majoritariamente, vai ser focada no Nordeste. É nessa segunda fase que a gente vai ver os grandes clássicos da nossa literatura surgindo, como, por exemplo, a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e os clássicos de Jorge Amado, como, por exemplo, Capitães da Areia. E a terceira fase, a gente vai entender como já um idoso, alguém já aposentado, consciente de toda a sua vida, e o que ele vai fazer, na verdade, é uma reflexão sobre a própria língua portuguesa vinculada a essa literatura, chegando aqui já mais ou menos a 1945 a 1960, entendida como pós-modernismo, uma reflexão linguística e uma temática mais ampla, não só sobre o Brasil, mas sobretudo pela psicanálise, pela sondagem psicológica que abarca o brasileiro dentro do mundo em que ele vive. Beleza? Então essas são as 3 grandes fases, e você entender essas 3 grandes fases como uma evolução de um corpo humano, ela vai ser muito útil. Essa metáfora é muito enriquecedora para que você entenda o processo do modernismo no Brasil. Beleza? Então na aula de hoje a gente está no adolescente rebelde. É aquele cara que busca ruptura, busca renovação, e vai ser, obviamente, uma fase de ruptura iconoclasta, heróica, justamente por esse combate, por esse espírito destrutivo da arte passada, da arte que estava em vigência. Beleza? Então vamos começar a organizar. Coloque aí no seu mapa mental as características dessa primeira fase do modernismo. Lembrando que eu vou voltar no slide anterior para você que perdeu as datas. Essa primeira fase vai de 1922 a 1930, beleza? Que é esse adolescente rebelde.
O adulto da segunda fase, dessa fase construtiva, vai de 1930 a 1945. E a terceira e última fase vai de 1945 até 1960. Isso, claro, para te ajudar a compreender esse movimento literário que é o modernismo no Brasil. E aí você pode me perguntar, Dieguinho, mas espera lá. Você disse que essa é a escola mais importante. Na linha do tempo que você mostrou no início da aula, não tem nada depois de modernismo. Ué, a gente vai parar de estudar literatura em 1960? Claro que não. Entenda que, didaticamente, o modernismo brasileiro ele compreende um período que vai de 1922 a 1960, dividido nessas três fases. Primeira, de 1922 a 1930, segunda, de 30 a 45, terceira, de 45 a 60. De 1960 para cá, para 2024, o que nós vamos entender são as tendências contemporâneas. De 1960 para cá, houve literatura, inclusive novos autores, e digo mais, o Enem gosta muito dessa literatura contemporânea, uma vez que ela tematiza problemas, desafios, né, do próprio Brasil odierno, da própria contemporaneidade, da própria atualidade nacional, mas a gente vai estudar isso mais à frente. O nome desse estudo, né, dessa nossa aula vai ser Tendências Contemporâneas, mas isso é um papo quando a gente acabar o modernismo. Beleza? Só para você não achar que, pô, beleza, acabou 1960, não vai ter mais nada? Vai. De 1960 para 2024, a gente engloba tudo isso em tendências contemporâneas. Beleza? Então agora sim você vai começar a listar no seu mapa mental, a listar no seu flashcard as características dessa primeira fase do modernismo no Brasil. Vamos a elas. O espírito destruidor modernista encontra-se mais forte, daí esse desejo de um adolescente em buscar a sua própria independência artística, a sua própria independência cultural. Os artistas estavam menos interessados em delimitar características que pautariam a nova estética do que em se posicionar contra os cânones literários e se aventurar em experimentalismos. Ainda que não houvesse uma cartilha a ser seguida, houve o desejo de colocar em prática um desejo libertador, capaz de integrar pensamento e arte à busca pela identidade nacional. E os modernistas optaram por tomar um caminho diferente daquele escolhido pelos românticos, abrindo mão da idealização e permeando uma vereda, um caminho mais crítico. Deixa eu só dar uma diminuída na temperatura aqui, rapidamente, porque está um calor. Juanzinho, posso, né? Foi. Vamos lá. O que a gente percebe é exatamente o seguinte. Por que eu estou fazendo aqui a comparação com o romantismo? Meus amores, obviamente não é a primeira vez que se fala de Brasil na literatura. Isso é claro, não é a primeira vez que o Brasil vai ser falado, vai ser comentado, vai ser debatido por meio da literatura. Isso já acontecera no romantismo. E a gente estudou, inclusive, que o romantismo, a data do romantismo do Brasil está muito alinhavada ao processo de independência. Né? A independência do Brasil acontecera em 1822 e o romantismo data de 1836. Então, uma escola literária próxima a esse movimento de independência. Mas o que a gente percebeu, né, no movimento romântico foi uma idealização. Foi exatamente uma tentativa de fantasiar a identidade nacional. Foi uma tentativa de idealizar uma realidade que não fazia sentido. A gente pode citar aqui como exemplo a questão do indígena, né? O indígena sendo alçado, sendo colocado num patamar de heroísmo que não lhe pertencia, né? Isso como uma comparação, uma analogia ao cavaleiro medieval. Então a gente percebe que o romantismo, ele sim, cumpriu a sua função de falar do Brasil, mas de forma muito idealizada. E geralmente quando há textos em sua prova de comparação entre a brasilidade do romantismo e a brasilidade do modernismo, o foco da questão está sempre aqui. Uma vez que o foco do romantismo foi falar de Brasil de maneira idealizada. Já o modernismo é falar de Brasil de forma crítica. Olhar para a realidade brasileira não de forma ufanista, romântica, e sim de maneira crítica, observando os próprios problemas que permeiam a sociedade brasileira. Beleza? Vamos seguir então com as características. Influência das vanguardas europeias e da vida moderna. Meus amores, quando a gente falou de vanguardas europeias lá atrás, no início de julho,
a gente falou que seria uma aula importantíssima para você entender o modernismo no Brasil. Exatamente porque essas tendências artísticas que permearam a Europa ali no início do século XX foram decisivas para influenciar a exposição da Anita Malfatti aqui no Brasil, antes da Semana de Arte Moderna, em 1917, e, consequentemente, a própria Semana de Arte Moderna, que vai chegar num desdobramento maior, que é o próprio modernismo. E a gente lembra dessa aula. A gente vai ver que cubismo, lembra disso? Cubismo, expressionismo, surrealismo, futurismo e dadaísmo serão movimentos artísticos que vão influenciar diretamente essa estética. A gente vai pegar características dessas pinturas que acabam surgindo na Europa no século XX e elas vão começar a entrar não só nas pinturas brasileiras, como também na própria arte literária. A gente vai ver que esse espírito destrutivo, que é comum não só às vanguardas, mas também ao modernismo, será fundamental para entender essa nova composição literária de ruptura. Beleza? Muitas questões de vestibular já trazem como gabarito isso aqui, ó, ruptura. A palavra ruptura, ela está muito associada a essa tendência iconoclasta, a essa tendência heróica dessa primeira fase. Então fique atento, se você perceber que chegou numa questão de modernismo de primeira fase, cuidado, porque geralmente a resposta versa sobre essa ruptura com a arte tradicional, com essa ruptura com a arte vigente. Beleza? Busca pela identidade nacional, e aí vale lembrar dessa questão das datas, né? 1822 para 1922, a gente está falando de um centenário da independência do Brasil, então vale a pena essa busca pela identidade menos romantizada, menos idealizada, né? Menos vislumbrada dos românticos e mais pé no chão, mais categórica, mais reflexiva, mais de um Brasil não oficial, como a gente usou esse termo lá no pré-modernismo. Beleza? A palavra de ordem vai ser liberdade. E essa liberdade vai ser tanto no campo estético, tanto no campo formal de um poema, como principalmente na liberdade de ideias. Quando a gente fala de liberdade no campo formal, no campo estético, a gente tem um abandono imediato do soneto. Lembra o que é um soneto? A gente conversou muito de soneto na nossa aula de parnasianismo, que era aquele poema com estética formal, o nosso famoso 4-4-3-3, uma vez que eu tenho lá duas estrofes primeiras com 4 versos cada e as duas últimas com 3 versos cada, versos decassílabos rimados. Nada disso mais faz sentido. O que a gente vai ver agora é um poema curto, um poema que inclusive vai refletir a pressa que o modernismo sugere. Lembra do futurismo enquanto vanguarda europeia? Elementos que indicam velocidade, passagem do tempo mais rápida, uma vez que a vida moderna pede essa aceleração. A gente vai perceber que essa característica típica do futurismo reflete na própria arte literária modernista brasileira, porque a gente vai pegar esse poema mais curto simbolizando a pressa, simbolizando a indicação da passagem do tempo que agora se torna mais veloz. Beleza? Importância para o cotidiano, para o trivial na poesia. Daí a gente percebe essa aproximação com a linguagem popular, essa aproximação com as marcas de oralidade dentro da poesia. E o uso do humor como um recurso crítico e o gosto pela paródia. Muitos poemas escritos nessa geração, nessa fase da literatura, serão chamados de poema-piada, uma vez que sempre haverá uma sátira, uma crítica em forma de humor por meio dessa poesia, o que comprova o papel social, o papel crítico dessa literatura modernista no Brasil, sobretudo na primeira geração. Beleza? Então eu preciso que você esteja listando todas essas características e, claro, por mais que nós não estejamos ao vivo, você sabe que você pode mandar a sua dúvida ou aqui diretamente para o Pro ou lá no Instagram. Nessas 2 semaninhas que a gente não vai estar ao vivo, você sinta à vontade, tá? Para perguntar qualquer dúvida que você tenha, que eu vou ter total apreço, total carinho para responder suas dúvidas pelo canal do Instagram também. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui essas características que permeiam essa primeira geração. Nacionalismo e busca por liberdade artística. Agora, eu sempre gosto de te tirar da zona de conforto, já percebeu? Eu lembro que na nossa semana da aula da Semana de Arte Moderna,
É muito bonito, né, a gente falar que, olha, a literatura se renovou, o campo artístico está renovado, agora a gente tem uma arte brasileira. E eu falei, calma, isso tudo é muito bonito, mas é muito fácil, é muito cômodo você pertencer a uma elite branca riquíssima de São Paulo e propor um movimento de ruptura. Não é verdade? É moleza. Questionei isso a você, te tirei da zona de conforto, dizendo que cadê o preto? Cadê a pessoa preta? Cadê o indígena? Cadê as pessoas que realmente pensam nessa miscigenação brasileira, né? Não só que pensam, mas que vivem, que vivenciam, que fazem parte, né? E quando a gente fala em liberdade para essa primeira geração, para essa primeira fase do modernismo, eu também quero te tirar da zona de conforto. E aí você vai lembrar daquele adolescente que eu fiz você pensar no início da aula. Por quê, gente? Falar em liberdade, eu acho que a palavra liberdade ela é muito gostosa, né? Ela é muito propícia, ela é fundamental para uma democracia. Mas como é que a gente define liberdade? Porque liberdade é um conceito bastante abstrato. Se eu estou dizendo que aqui existe uma liberdade artística, eu então estou livre para criar o que é contrário à tradição. Mas e se eu quiser criar um soneto? Eu vou ser livre para isso ou eu vou ser impedido? É esse ponto que eu quero que você tenha reflexão. E daí eu tô chamando essa primeira fase de um adolescente. Porque, vamos lá, como é que eu posso ter uma liberdade sendo que eu não posso, por exemplo, reproduzir um soneto? Sendo que eu não posso, por exemplo, reproduzir uma arte tradicional? Porque existe um espírito de destruição, um espírito de combate a essa arte. Mas será então que eu posso definir isso como liberdade? Liberdade sou eu, enquanto poeta, enquanto artista, escrever, produzir da maneira que eu gostaria de que aquele poema fosse. Agora, a partir do momento em que eu falo liberdade, mas a liberdade não me deixa exercer diversa estrutura poética, como é que eu chamo isso de liberdade? Então isso é legal para você também não achar que literatura é uma ciência exata. Não tem como definir isso e pronto. Não tem como a gente encaixotar os fatores. O que a gente vê da literatura, e principalmente com as etapas da literatura nacional, são essas reflexões sobre os próprios movimentos. Não estou dizendo aqui que o modernismo não tem sua importância, muito pelo contrário. O modernismo não só é a escola literária mais importante para a nossa formação literária, como a escola literária mais gostosa de estudar e de ler, na minha opinião, evidentemente. Mas a gente sempre precisa refletir sobre esses conceitos que a gente encaixa dentro de cada movimento e acha que somente aconteceu aquilo daquela forma. Lembrem-se do fato de que literatura não é uma ciência exata. Beleza? Bom, busca pela identidade nacional que vai gerar uma linguagem mais próxima da língua brasileira, ou seja, daquela que efetivamente era usada pelo povo, pelo brasileiro na sua trivialidade, no seu dia a dia, beleza? No seu cotidiano. Exploração de coloquialismos e da oralidade. Para você que não lembra, coloquialismos são informalidades, elementos da língua fora do elemento padrão, da norma padrão da língua portuguesa. Liberdade formal e postura antiparnasiana, abandono da rigidez formal, emprego de versos sem regularidade métrica e versos brancos. Esse ponto é de extrema importância. A gente precisa lembrar que o parnasianismo, ele foi o ápice da formalidade na literatura. Aquele lema da arte pela arte, introduzindo, né, a poética sempre em forma de sonetos, sempre em forma de versos decassílabos, acaba gerando essa reflexão contrária, numa postura, portanto, anti-parnasiana. A gente lembra que na Semana de Arte Moderna, Manuel Bandeira escreveu o poema Os Sapos, uma crítica direta a esse movimento parnasiano. Beleza? E aqui, claro, né, os versos sem regularidade não são necessariamente versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, e os versos brancos são aqueles versos que não possuem um esquema rimático. A rima não é mais decisiva para minha produção poética. Beleza? E em diversos poemas a gente vai entender, a gente vai perceber uma aproximação com a própria prosa. Então é como se poema e prosa, a arte poética e a arte prosaica se misturassem, se condensassem dentro desse estilo.
Beleza? As nossas 3 grandes estrelas, os nossos 3 principais representantes dessa primeira fase do modernismo do Brasil são eles, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Você não é bobo, você já deve ter feito o Enem alguma vez ou algumas vezes, ou você já deve ter feito algum simulado modelo Enem e você já percebeu que sempre há uma questão de pelo menos um desses 3 poetas. Figurinhas carimbadas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira são figurinhas carimbadas no seu Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a partir de agora, a gente vai perceber como que esses 3 grandes poetas de literatura brasileira se comportaram, conduziram essa primeira fase do modernismo, cada um dentro de sua produção poética. Vamos começar com Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi o escritor do livro que eu te indiquei para essa semana. Vou trazer de novo aqui à tona Pauliceia Desvairada, né? Pauliceia sendo um apelido carinhoso a São Paulo e Desvairada porque é uma cidade que começa a ver exatamente uma zona rural sendo esquecida e entra em cena uma zona urbana. Não só isso, a gente percebe que é uma cidade que representa a pluralidade cultural brasileira e, mais ainda, é uma cidade que vai receber imigrantes da Europa em massa, sobretudo a imigração italiana. Em São Paulo, há uma região de São Paulo chamada Bexiga, uma região que realmente ali incorporou e trouxe, né, foi exatamente uma forma de receber imigrantes da Itália, os imigrantes italianos, de forma muito calorosa. Inclusive, uma escola de samba lá de São Paulo, Vai, né, fica nessa região do Bexiga, justamente uma região histórica importante para essa integração entre brasileiros e italianos. Beleza? Mário de Andrade traz importantes contribuições para o intento, né, o intuito, o objetivo modernista de questionar padrões literários. O escritor aposta em versos livres, rupturas sintáticas, fragmentações e neologismos. Quando eu falo em versos livres, eu me refiro não só à questão dos versos não serem sempre com a mesma quantidade de sílabas, tá? Sílabas poéticas. Eu não preciso de um verso decassílabo para me expressar enquanto poeta. E claro, a ideia das rimas também. Os versos brancos, eles não são mais, as rimas não são mais necessárias, conduzindo esses versos brancos ao longo das suas poesias. Rupturas sintáticas e fragmentações, o que conversa muito com a estética cubista. Olha que interessante, né? O cubismo de Pablo Picasso, que era a fragmentação da forma geométrica dentro de um quadro, surge agora em forma de literatura nessa ruptura em padrões sintáticos, em padrões de norma culta, trazendo para a literatura esse linguajar informal e coloquial. E neologismo, vale lembrar que é a criação de vocábulos novos em língua portuguesa, né? O novo logismo lógica, é uma nova lógica para palavras, para vocabulários dentro da língua portuguesa. É possível constatar em seu verso a influência de costumes, modos de falar, lendas e ritmos populares, comprovando essa aproximação com a trivialidade, com o cotidiano do brasileiro. Beleza? Aqui tá a obra que a gente sugeriu lá no início, né? Pauliceia Desvairada, obra de Mário de Andrade, publicada em 1922, mesmo ano, inclusive, da Semana de Arte Moderna, foi um marco da literatura brasileira e traçou os alicerces da estética do modernismo no Brasil. Como a gente conversou, são 22 pequenos poemas que vão trazer exatamente essa estética modernista, essa ruptura, esse aspecto iconoclasta para dentro da literatura nacional, sobretudo mostrando a mudança de cenário em São Paulo, mostrando que a cidade de São Paulo acaba sendo o coração da própria miscigenação do povo brasileiro. E como vocês sabem que eu amo escola de samba, vale lembrar que nesse ano de 2024, uma escola de samba de São Paulo, chamada Mocidade Alegre, fez uma analogia dessa obra Pauliceia Desvairada com o enredo Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país. A Mocidade Alegre foi campeã do Carnaval de São Paulo este ano com esse enredo, e é um enredo lindo, deslumbrante, que conta não só a biografia do Mário de Andrade, mas sobretudo como que a cultura nacional começou a ser exaltada, escrita, reescrita e transposta à literatura por meio da importância de Mário de Andrade para a nossa literatura nacional. Beleza? Agora, para a gente terminar a nossa conversa sobre Mário de Andrade, não é
possível a gente seguir sem falar do maior clássico desse escritor chamado Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Amores, Macunaíma é nome de quê? Imagina, pensa, Macunaíma representaria o quê? Macunaíma vai ser a representação de um indígena. E aí é muito importante a gente relembrar que não é a primeira vez que o indígena aparece na literatura. E aí a gente precisa fazer uma conexão cultural desse indígena Macunaíma, do livro de Mário de Andrade, com o indígena lá do romantismo. E aí eu trouxe um exemplo, o indígena Peri, da obra O Guarani, de José de Alencar. Quando a gente compara esses dois indígenas, a gente percebe mais uma vez de que a ideia do romantismo foi uma ideia de idealização, alçar exatamente esse indígena a um patamar heróico, a um patamar de herói nacional, o que não tinha nenhuma verossimilhança com a nossa realidade. E quando a gente olha para esse indígena traçado por Mário de Andrade, olha a representação do Macunaíma. É exatamente aquele indígena mais próximo, de fato, a um ser humano. É o que o indígena, de fato, poderia ser representado, sim, com uma crítica social muito mais ascendente do que a própria idealização proposta pelo romantismo. Beleza? Partindo para Oswald de Andrade, segundo, grande escritor dessa nossa primeira fase do modernismo do Brasil, em sua poesia, uma das características mais marcantes é o humor. Oswald de Andrade produziu muitos poemas curtos e bem-humorados, os chamados poemas piada, aquele que a gente comentou nas características gerais. A ironia também era uma ferramenta muito utilizada pelo poeta, que lançou um olhar crítico para o Brasil e se propôs a resgatar, sob novas perspectivas, dados importantes da história do país. Em seus versos, nota-se uma linguagem mais coloquial e uma fragmentação da linguagem, novamente uma herança do cubismo de Pablo Picasso, como a gente comentou, que também tinha em Mário de Andrade. Um exemplo de poema do Oswald de Andrade que comprova isso e que já caiu por 2 vezes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio é o poema Pronominais. Olha que curioso, um poema com o título Pronominais, que faz alusão à norma culta, pronome. Mas vamos ver o que ele diz. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Cara, olha que ruptura, tanto temática que a gente está trazendo um poema sobre um cigarro, sobre tabaco, sobre fumo, o que não era comum, mas principalmente no campo da linguagem. Um poema que se chama Pronominais, que começou com a norma padrão, se ligou? Um caso de ênclise, o pronome depois do verbo, como diz a gramática, dê-me um cigarro. Mas, gente, não faz sentido você olhar para uma pessoa e falar, dê-me um cigarro, até porque você não pede um cigarro numa situação de formalidade. O bom brasileiro da nação brasileira vai dizer todos os dias, me dá um cigarro. Esse me dá é uma coloquialidade. A gente sabe que a norma padrão diz que o pronome oblíquo, ele não pode começar uma frase, ele não pode começar um verso, e aqui ele está, porque isso faz parte de ser brasileiro, isso é coloquialidade, isso é informalidade. Daí esse espírito de destruição daquilo que era vigente. Daí essa tentativa de pegar a própria norma culta e questionar. Por que um poema que fala sobre o que acontece no dia a dia de um brasileiro precisa estar na norma padrão? Você fala em norma padrão de acordo com a norma padrão todos os dias, a todo momento? Eu que sou professor de linguagens não falo. Então a ideia é, essa ruptura perpassa não só por aspectos temáticos, mas principalmente por aspectos formais. Beleza? Manuel Bandeira é o terceiro e último poeta dessa geração. E o Manuel Bandeira, ele vai ter um ingrediente amargo associado à sua vida, que foi a tuberculose. O contato com a doença acabou trazendo algumas consequências para a própria poesia do Manuel Bandeira. Ele vai escrever sobre a sua própria dor dentro da sua poesia. Ela se tornou um terreno fértil para o autor abordar reflexões sobre a vida e a morte, sobre as suas memórias e sobre seu cotidiano. Além disso, o escritor soube explorar o lirismo presente na linguagem simples do dia a dia. E o expoente, o grande poema de Manuel Bandeira,
todo mundo conhece, é um clássico da nossa literatura, que eu vou ler aqui para vocês agora. Vou-me embora para Pasárgada. Gente, Pasárgada acaba sendo um local imaginário. Pasárgada existe dentro de cada um de nós, dentro da imaginação de cada um de nós. Não é um local físico, não tem como eu chamar um Uber para esse lugar, né? Não tem como eu achar no Google Maps esse lugar, mas dentro da nossa imaginação, dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um de nós, existe uma Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em um burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que o tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Isso a gente percebe como que a influência, né, da tuberculose, como essa vida, né, fadada a uma doença trágica, sobretudo à época, Manuel Bandeira faz com que a sua essência, a sua vontade, inclusive, de viver, transforme em fantasia esse mundo que ele gostaria de viver. Então, nutram a Pasárgada que existe aí dentro de cada um de vocês, porque, de fato, isso é combustível para a nossa vida, né? Eu sempre falo com os meus alunos nessa etapa do ano de que o sonho que você tem de passar no vestibular tá lá em Pasárgada. E a gente pode conquistar isso, certo? Quando a gente começa a nutrir os nossos objetivos, os nossos sonhos, alimentar esse universo onírico que tem dentro da gente, com certeza a vida fica muito mais colorida e muito mais feliz. Eu torço muito para que você chegue à Pasárgada esse ano. Tô do seu lado até o dia da tua prova e a gente vai comemorar esse ano com certeza. Beleza? E o último poema que eu queria conversar com vocês, também de Manuel Bandeira, é um poema já para um cunho mais social, chamado O Bicho, que também já caiu na prova do Enem por algumas vezes, tá? Esse poema diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aqui a gente já vê uma pegada muito mais social para trazer à tona a realidade brasileira. Nesse poema O Bicho, de Manuel Bandeira, o bicho, na verdade, é uma zoomorfização, é uma animalização do próprio homem que passa fome. Triste é dizer que esse poema foi escrito na primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930, mas poderia ser um poema para 2024. Nada é feito, né, para que a gente possa, nada ou quase nada, evidentemente, né, são ações feitas para que a gente possa reduzir a fome e a extrema pobreza no Brasil. E por que que pintou 1000 aqui do lado, galera? Porque isso aqui é um excelente repertório para sua prova de redação. Caso o seu tema de redação seja o combate à extrema pobreza no Brasil ou o combate à fome, à insegurança alimentar no Brasil, e esse termo insegurança alimentar é um termo bastante importante para sua prova, o poema O Bicho é um repertório de fato. Nota 1000. Beleza? Antes de a gente fazer a questão, vamos ver aqui como é que ficou o nosso mapa mental de hoje, meu diretor? Me ajude aí, por gentileza. Vamos ver como é que ficou o nosso mapinha mental e aí depois você pode mandar o seu mapa mental lá pelo Instagram ou a sua dúvida da aula de hoje. Eu tô te esperando, beleza? Modernismo, primeira fase, coloca aí a data para você não se perder. 1922 a 1930. Principais nomes: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Isso aqui é importante para você ver a fonte do texto lá no dia da sua prova. Viu que é Mário de Andrade, Oswald de Andrade ou Manuel Bandeira, associou a primeira fase do modernismo no Brasil.
Fase de ruptura, também chamada de iconoclasta ou heróica, influência das vanguardas europeias e da própria Semana de Arte Moderna de 1922. Ruptura com o passado, busca pela identidade nacional de forma mais crítica, beleza? Fazendo aqui, inclusive, um contraponto ao romantismo. Liberdade formal e temática, fazendo agora um contraponto ao parnasianismo. Importância para o cotidiano, linguagem informal e coloquial com marcas de oralidade e uso do humor e da paródia como ferramentas de crítica. Vou chegar para cá para você tirar o seu printzão e aí a gente segue para a resolução da questão que eu separei aqui para vocês. Vamos lá, vamos ver qual é. Sempre a gente começa pelo enunciado. Lembra disso, né? Voltamos do recesso, mas você lembra disso. Olha lá. O modernista Oswald de Andrade chegou a dizer que somos todos futuristas, porque somos um povo de 1000 origens, arribado em 1000 barcos, com desastres e ânsias, aludindo assim. Vamos ver o texto base para entender o que seria esse povo de 1000 origens. Já deu para ver que eu estou falando da miscigenação cultural brasileira, fonte de inspiração para essa primeira fase. Vamos lá. Os modernistas de São Paulo, em especial Menotti Delpitia e Oswald de Andrade, usam habitualmente o termo futurismo, mas faziam em sentido elástico, para designar as propostas mais ou menos renovadoras que se opunham às receitas passadistas e acadêmicas. A polarização futurismo versus passadismo servia como tática retórica eficaz, mas também simplificadora. Esse aspecto do discurso modernista, que se apresentava como ruptura com o velho, acabava por atirar na lata do lixo passadismo, manifestações variadas, às quais, diga-se não raro, os próprios novos estavam atados. E aí vejam que é um texto que fala sobre a semana que não terminou, mostrando esses desdobramentos da semana de 22. Então vamos buscar aí a melhor opção. Letra A. Aos gêneros literários que deveriam ser frequentados. Letra B, a diversidade da nossa composição histórica, étnica e cultural. Já tem cheirinho de gabarito. Letra C, as diversas facções em que se dividiam os modernistas. Facção eles alopraram aqui nessa opção, né? D, a força da aristocracia na condução de nossas manifestações artísticas. Ou letra E, as formas de atuação e que estavam presos. Os artistas conservadores não tem nada a ver com a aula de hoje. De fato, nosso gabarito é a letra B de bola. Beleza? Na semana que vem eu volto para que a gente possa conversar sobre a segunda fase do modernismo no Brasil, que é uma continuação dessa escola literária linda, gigante e fundamental para a sua aprovação no vestibular. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.